Olá, gente linda, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Hora Delas. E o episódio de hoje vai falar sobre a ansiedade de mulheres fortes. Um episódio babado, né, gente? E eu vou começar com uma frase que é bastante impactante pra gente dialogar em cima dela. A ansiedade das mulheres fortes não grita, ela sussurra no silêncio da madrugada, quando o mundo dorme e a coragem finalmente descansa. Hora delas! E é isso, meninas. O que falar sobre essa ansiedade? Que talvez seja sintoma, talvez seja traço, talvez seja um transtorno, talvez seja algo que se manifesta nas nossas vidas e que hoje é como se fosse uma tônica de todas nós, né? A gente está mergulhada nessa loucura e nisso tudo que a ansiedade nos traz, né? Que ela é um sintoma, ela é uma ponta, mas que esconde tantas outras coisas que perpassa essa vida de mulher forte. E eu acho que às vezes também tem mais emoções aí e a gente coloca tudo no nome ansiedade, né? Exato. Eu tô com raiva, eu tô com ansiedade. Eu tô triste, é ansiedade. Eu tô com medo. Tô com medo, é ansiedade. Mas com certeza a ansiedade ela vai tomando conta, assim, da gente pela forma como a gente tem vivido mesmo enquanto mulheres. E aí, quem são essas mulheres fortes, né? Eu acho interessante a gente delimitar, talvez, não sei se dá para definir tão bem, mas acho que é mais no sentido dessas mulheres que dão conta de muita coisa, né? Essas mães solos, essas mulheres trabalhadoras, essas mulheres que estão enfrentando desafio de doença, estão cuidando de algum familiar doente. Então, todas essas são mulheres fortes que estão tentando conduzir a vida a partir também de dificuldades muito grandes, né? Tem mulheres que têm os seus negócios, que são empreendedoras, que são empresárias, que são profissionais autônomas, que estão num trabalho muito difícil. Tudo isso, né, são mulheres fortes, assim, que precisam ser fortes o tempo todo. Precisam estar em combate, né? Acho que isso é uma coisa que eu trago no consultório. Parece que seu corpo precisa sempre estar combatendo alguma coisa. Em alerta o tempo todo em também, alerta. né? E aí a gente acaba tendo essa denominação, mulheres fortes, né? Mas será que é porque é forte ou porque precisa ser forte, né? As duas coisas. E como a frase traz, né? E é no silêncio, quando a gente consegue ir para o silêncio, né? Seja na hora de dormir, seja no nosso banho, seja em algum momento dentro do carro, a gente olha para essa força e se pergunta, né? Isso é força mesmo? Ou isso é muralha? Ou isso é essa roupa que eu precisei vestir, que eu precisei usar para sobreviver, para me manter de pé, para levar minha família, para conduzir minha profissão e tudo isso. E eu vou levando isso ao longo da vida. Só que sustentar essa cortina, essa carapaça, essa roupa, vem trazendo uma série de outras questões e de adoecimentos e de colapsos, né, ao longo da caminhada. E às vezes a gente tem dificuldade de parar para olhar para isso. Ou quando vai olhar, a gente já colapsou completamente, né? Em função da manutenção dessa força. Dessa mulher que precisa dar conta, que precisa fazer isso, que precisa estudar, que precisa estar bonita, que precisa estar magra, que precisa estar malhada, que precisa fazer dieta, que precisa treinar, que precisa cuidar e vai embora. Então a ansiedade, ela nasce, né, disso tudo do cotidiano. Eu falo com essa expressividade porque é algo muito desafiador para mim. E a pergunta que eu faço é mim um pouco só. Só um pouco. Eu tô de boa. Será que é possível hoje, na situação que a gente vive, no mundo que a gente vive, não se banhar disso? Eu acho um pouco utópico, assim, na minha opinião, entendeu? Também. Eu acho que a gente precisa buscar maneiras de administrar isso melhor pra gente não ficar doente. Porque o que tá acontecendo é a gente ficando doente, né? O que eu aprendi foi que a gente precisa delegar funções. Isso. E a mulher forte, ela tem um péssimo defeito de querer carregar tudo. Extremamente controladora, né? Eu falo por mim, hoje eu estou mudando, né? Porque a gente quer fazer tudo, a gente quer dar conta de tudo. E a gente acaba também isolando a outra pessoa. Porque é confortável ficar outra pessoa lá, deixa ela resolve. Eu tenho uma amiga que era daquela, não sei o que, eu vou fazer, não sei o que. E o marido dela, tipo, se transformou, vou dizer assim, mas um banana, digamos. Porque às vezes liga, mas aonde que tá a conta tal aqui? O cara não sabe nada. Caraca. Mas por que não sabe? Porque ela também colocou nesse lugar. Sim.
Ah, eu sou muito assim, cara. Nossa, Entendeu? eu sou muito... Então, isso também pra mim é difícil. Ai. Acho que pra você também deve ser difícil. Eu aprendi a gente tá terceirizar. aprendendo, né? Eu tô melhorando também, mas essa aprendi. semana mesmo ela teve que me dar uma. Você fala que você faz tudo, eu tô tentando fazer um negócio aqui, não é pra você E fazer, eu quero fazer, né? E também tem aquela falta de paciência assim. Vamos consertar a luz. Passa 3 anos depois, gente, a luz tá ali. Então você tem que fazer o quê? A gente acaba fazer. assumindo, né? Então hoje eu aprendi assim, a luz tá queimada, vai ficar queimada, meu amigo. Eu não coloco meu carro pra lavar. Ou a gente liga lá para aqueles homens bonitos que vêm em troca, a gente faz um videozinho. Mas trocando. a trend da Tem que IA, ser, né? tem que ser um go-go boy, né, cara? Pra valer a pena. Mas é isso, acaba que o ritmo do homem é completamente diferente do que o nosso. A gente já vem com isso, acho que já vem já de tudo, né? De trazendo, carregando isso. Acho que Socialmente, né? Deve ter mulheres, eu não conheço. Também não. No meu ciclo de amizade, das grandes mulheres que eu conheço, também. as meninas são todas, vambora fazer, Isso. que não sei o que, Levanta um pneu, levanta um caminhão na mão. Na mão, Não precisa de ajuda. ajuda. E aí a gente se coloca num lugar péssimo também. Sim, isso é um pouco também culpa perpetua, nossa, né? E perpetua. Essa passividade que eles às vezes trazem também das suas mães, dos relacionamentos anteriores. É isso. Aí vai levando adiante, sabe? Porque, desculpa cortar rapidinho antes que eu esqueça. Porque às vezes fala bem assim, mas eu acho um absurdo eu lavar vasilha. Tem que pedir a Laís. Eu falei, não, todo mundo é uma comunidade, você é homem, mulher e tal, Não tudo vai cair bem. sua mão. Não vai cair a mão pra fazer isso. Mas porque foi criado desse jeito. Sim. Entende? Só que aí a gente vai lá e faz. E o cara fica só de boa. E eu percebi a minha ansiedade diminuir, tá? Porque ainda não tá 100%. resolvido. Quando eu passei a delegar, assim, e a considerar que o outro pode fazer tão bem quanto eu, ou do jeito dele, e que tá tudo bem. Gente, quando eu consegui entrar nesse lugar que não foi fácil, foi extremamente libertador, assim. As coisas vão melhorando, né? A taquicardia vai diminuindo. Sim. O sono vai melhorando, porque você entende que o outro tá ali pra fazer também junto com você, sabe? É claro que o outro tem que estar disponível pra isso também, né? Porque senão você continua nesse lugar de fazer tudo sozinho. Exatamente. Sim, sim. E aí também esse outro cuidado com as relações mesmo, né? Assim, então, porque acaba que nós, mulheres controladoras, fortes, loucas e etc., Sim. parece que é um imã pra gente folgada, né? Vocês já perceberam isso? Sim. Então é esse imã que é quem tá do nosso lado se sente muito confortável, como você falou, a Claudinha resolve, a Thalita resolve, a Marina resolve, vou ficar aqui sentado, não só no relacionamento amoroso, mas em todas as áreas, no trabalho, nas amizades, né? E isso vai cansando a gente ainda mais, por isso que eu falo que vem a raiva junto também. Então, que raiva, né? E vem uma raiva, que raiva que isso é assim, parece que eu não consigo sair disso, parece que essas pessoas... E aí é muito interessante, que também é um ponto que a gente queria falar sobre o dizer não, né? A dificuldade de dizer não, porque o que tá embutido nisso de eu fazer tudo? Será que, pensando no afeto, mesmo na construção do afeto, será que o amor só me amo porque eu faço? Se eu parar de fazer, eu não serei mais amada? Porque pode estar esse pensamento aí, né? Impregnado e você acha que se você parar de fazer, ninguém vai mais te amar. Mas as pessoas que te amam de verdade, elas vão continuar do seu lado, mesmo se você parar de fazer. Porque eu não quero que quem esteja do meu lado me ame pelas coisas que eu faço, mas pelas coisas que eu sou, né? Sim. Claro que isso tá junto muitas vezes, mas só me amar porque eu resolvo, porque eu vou lá, porque eu aconteço, porque eu facilito sua vida, não é um amor verdadeiro, é um amor intencional ali. Né? Exatamente, porque se eu parar de fazer isso, eu vou ficar doente, né? Que a gente tem aí uma porcentagem enorme de maridos que abandonam as esposas quando elas ficam doentes, né? Então, esse tipo de afeto, ele não se consolida em momentos difíceis, principalmente, né? Eu até brinco com elas, falo assim, cara, se a gente passou a pandemia junto, eu acho que a gente vai conseguir passar muitas dificuldades junto. Porque a pandemia, por que a pandemia fez com que muitas pessoas se separassem? Porque já era esse amor que estava complicado, né? Então, quando os casais foram conviver de verdade, que foi aquilo que a gente falou no episódio de relacionamento amoroso, que a pessoa mal convivia, entendeu que não funcionava mais, né? Sim. Então, só que a gente só consegue perceber essas coisas quando a gente para um momento, seja no processo terapêutico, seja lá na acupuntura, que as conversas que Marina vai ter, né, para poder entender, seja até lá no seu próprio consultório para entender por que o comportamento alimentar tá tão bagunçado. Sim. Porque no dia a dia, mulheres fortes, eu tenho esse termo no consultório, são tratores. Vão passando, carro desgovernado na ladeira. Vai passando como se fosse um trator em cima de todas as emoções, de tudo que tá acontecendo, sem perceber, também, exato. Né? A gente acaba atropelando pessoas, não só emoções, sim, não só a gente.
a gente acaba invalidando, inclusive, os outros que estão ao nosso redor, porque a gente dá Sim. conta de fazer tudo e faz muito bem e consegue fazer, né? E vai levando a vida. E aí, uma outra questão é, será que essa ansiedade não vem do lugar de eu estar querendo dizer pro outro que eu sou capaz de fazer tudo o tempo todo, assim, para Também. validar as minhas capacidades, Também né? acho que sim. Pro outro falar assim, olha, ela é capaz, ela consegue. Olha como ela é sabe? maravilhosa. Como ela é maravilhosa. Olha, ela faz isso, faz aquilo outro e faz tão bem com o pé nas costas, né? Não é? Será que não vem muito desse lugar? E pode ser muito Pode inconsciente, né, Claudinha? É. Óbvio. E a maioria Pode de ser nós não vai ficar inconsciente, pensando. Não, não é porque você quer ser aprovado, porque não, é porque é o seu jeito de se relacionar. Foi a forma como você aprendeu a se relacionar, assim. Então, eu quero ser vista, assim, que essa validação do outro é importante pra gente também, né? Então, para algumas pessoas ser vistas desse jeito pode ser algo que é mais satisfatório, mas ao mesmo tempo acaba sendo algo muito agressivo consigo mesma, né? Sim. E aí eu até brinco com algumas pacientes, parece que você tem um chicote, você fica se batendo, assim, porque a autocompaixão de mulheres fortes, ela também é muito baixa, porque tá sempre se cobrando a fazer mais. Eu fiz pouco, eu tenho que entregar mais, não é o suficiente, né? A gente tem uma cultura da performance, né? De entrega de resultado, de cumprir meta, de entregar pro outro, se mostrar pro outro que a gente conseguiu fechar o checklist ali, né? Que tinha que fechar o meu checklist, o seu, o do outro. Ai, deixa eu ver como é que tá o da Thalita. Eu acho que eu posso mais que eu dei. Aí vem aquela coisa, na sua força, ela te aprisiona ou te protege? Exato. Muito bom. Porque também você vai criando comportamentos pra tentar se manter nesse lugar, né? Então você fica o tempo todo ali tentando se autoafirmar. Aí é tipo assim, não, mas é muito bom isso que eu tô fazendo. Nossa, eu tô dando conta de tudo, ó. Ó, eu tô indo bem, ó. Nossa, eu tô... Nem tô sentindo nada, Nem tá tô tudo sentindo bem. nada. O olho tá pulando. O olho tá Não, pulando, tá aqui tá dando uma cárdica, tremedeira. tá com insônia, tá comendo igual um dragão. Ciclo menstrual todo irregular. Todo desregular, tá com dor em tudo quanto é lugar, mas tá bem. Irritada, explodindo. Irritadíssima, não tá tem tudo paciência certo. com o filho mais, aí se sente culpada porque não tem paciência com o filho, aí não quer mais sair com ninguém, aí briga com todo mundo, mas tá bem. E o estresse e a ansiedade é extremamente adoecedor. É muito adoecedor. Te leva ao corpo ao extremo em todos os âmbitos, tanto mental, quanto físico, quanto emocional. Engatilha tanta coisa, né? Muitas coisas. Muda seu comportamento alimentar. Total. Por conta das emoções que não consegue e vai deixando de lado, porque eu dou conta, porque eu consigo. E o intestino fica como? Ou desarranja, ou trava. Não, mexe com tudo. Hoje eu estava até vendo um post de uma médica gastroenterologista e ela estava falando sobre isso, até para as pessoas terem mais conexões, espiritualidade, parar, descansar, ter um ano tranquilo, lidar com a questão do estresse, porque tudo isso afeta o intestino. Sim. E o intestino, citando um outro professor também, é um nutricionista muito bom, ele fala bem assim, que o intestino não é Las Vegas. Porque Las Vegas, o que você faz em Las Vegas, fica em Las Vegas, né? O intestino vai para todos os locais. Nosso cérebro é eixo intestino. Uma outra coisa importante é, como você falou no início, a ansiedade ela é uma ponta, é o que é visível que as pessoas reclamam, né? Lá no consultório eles chegam e falam assim, Marina, eu quero fazer acupuntura para diminuir minha ansiedade. Mas o que tem por trás dessa ansiedade? Né? Essa semana uma paciente, eu levei ela a pensar sobre a ansiedade dela e ela chegou à conclusão que a ansiedade dela vem dos medos que ela tem, por exemplo, de ficar desempregada, que é um dos medos, um grande medo que ela tem. E quando ela começa a pensar nisso, os sintomas da ansiedade chegam, sabe? E as pessoas se atentarem a isso, olharem para elas, para além desse sintoma, dessa sensação. O que está por trás dessa ansiedade? É uma preocupação? É o medo? É a tristeza? A melancolia por um processo de luto que eu estou vivendo? Por alguma coisa que está acontecendo na minha vida? É esse excesso de estresse, de raiva que eu sinto, porque eu estou num relacionamento abusivo, violento, e eu não consigo externalizar isso, e aí a ansiedade se manifesta? Porque se fala muito de tratar a ansiedade, de tratar o sintoma, mas não se busca. Cadê a causa, né? Não se busca o que está por trás dessa ansiedade, né? Exatamente. E aí a gente só vai conseguir entender a causa se tiver com esse momento de conexão consigo mesmo. Quando chega pra gente, né, a pessoa já tá podre, assim, né? Já tá num nível... Mas a gente consegue resolver mesmo assim. Mas demora muito. E aí parece que quanto mais a pessoa é forte, entre muitas aspas, quanto mais ela viveu situações extremamente difíceis, vai criando essa carcaça e essa resiliência emocional, né, forte. E aí, só quando o corpo avisa, assim, que é quando vem uma síndrome do intestino irritável, que é quando vem uma doença autoimune, uma fibromialgia,
né, coisas nesse nível é que se percebe, nossa, agora eu preciso realmente parar. Porque aí é aquela lógica da produtividade que você trouxe, né? Eu fico improdutiva, então eu preciso buscar ajuda. Mas será que a gente precisa chegar nesse limite? Nesse limite, pra né? se perceber, né? Eu cheguei a esse limite. Eu também. Inclusive, esse ano, gente, minha meta é cuidar desse intestino. A doutora Thalita tá me ajudando. Então, me cobrem. Eu tive, né, não me levou a síndrome do intestino irritável, nada disso, né? Mas me levou a questão mental, que foi entrar em depressão. Mas não era uma depressão que eu achava que estava tudo ruim, que a minha vida era ruim, não. Era um cansaço. Sim, uma fadiga, né? Uma fadiga que... Mas eu já vi todos os meus exames, estão tudo ótimos, está tudo bem, as minhas vitaminas estão todas boas, está tudo fluindo bem. Mas era aquele cansaço de tipo, de eu querer ir trabalhar de ré para sair de frente logo. Do que você tem prazer de fazer já não é mais prazeroso. De você não querer, tipo, falar, Deus, tá bom até aqui, tá tudo bem, já entreguei os pontos. De você chegar nesse limite. Então, tipo assim, eu fui carregando coisas, eu tenho que fazer, não, eu vou fazer, não sei o quê, invalidando pessoas que estavam ao meu redor que podiam me ajudar. Não tinha essa necessidade de ser forte o tempo inteiro, entende? Mas eu acho que isso também vem de questões assim, de você querer mostrar o seu valor, de você querer no seu inconsciente ali, tipo, não, olha lá, estudou fora, nunca vai conseguir não sei o quê, nunca vai conseguir. Então isso vem. Você também querendo mostrar que você também é forte e que você vai conseguir, vencer. Que você vai vencer. Sim. Essa questão de você vai vencer. Não desista nunca. Também a gente tem que começar a olhar para isso. Até em que ponto que é desistir. O que é vencer, né, também. O que é vencer, o que é também desistir jamais. E aonde que a gente vai chegar? Às vezes eu paro e falo, cara, eu tô igual um hamster naquela rodinha. Sim. Pera, deixa eu botar meu propósito aqui. Eu conquistei isso, Claudinha tá me ajudando nisso, conquistei isso, porque às vezes a gente passa numa loucura e tentando ser forte, e a ansiedade vai indo, e os medos vão aparecendo, que a gente não consegue ver as vitórias e as conquistas que a gente tem. Vira uma busca eterna, E né? vira uma busca eterna, exato. Um hamster na rodinha. Sim. Porque ele fica, ele tá se exercitando, mas a gente tá só gerando mais ansiedade e mais doenças e acarretando mais problemas. E fazer o nado contrário é desafiador, porque a gente vive numa sociedade da performance. Na sociedade do cansaço, né? Eu posso fazer uma publi, que eu nem tô recebendo por isso. Não é publi. Mas esse autor aqui, ele é um coreano, vou ver se eu consigo pronunciar, tá? Byung-Chul Han. Ele tem vários livros maravilhosos e esse Sociedade do Cansaço fala disso. E tem tudo a ver com essa questão da nossa força, dessa força que é forjada, entregando, performando e dando resultado. E a gente se coloca nisso e acha que é a nossa felicidade, o nosso sucesso, o nosso bem-estar vai estar em cima disso. E ele vem trazendo isso de uma maneira tão profunda, sabe? O que é o sucesso? O que é essa felicidade? O que é... E ela vai ser muito individual. A gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Muito individual para cada pessoa, porque existe uma ideia de felicidade, né? Assim, pai, mãe, filho, não sei o quê, casa própria, carro próprio, que às vezes não vai ser para todo mundo. Tem gente que gosta de viver nômade, com uma malinha de roupa e viajando pelo mundo. Tem gente que não liga pra casa, se importa mais com o carro, tem gente... E aí, em que momento, né, que foi definido essa coisa do que é ser feliz, do que é sucesso de verdade? Tem gente que não tá nem aí, que não tem uma carreira, né? Tem gente que nem tem nem faculdade e tá feliz assim, sim, né? Se a pessoa se bancar, né, não tá vivendo as custas dos pais, não. Se estiver se bancando, tá bom demais, né? Então, esse conceito de felicidade, ele vai ser muito individual. Tem um documentário, ele é bem antigo, que traz sobre isso de felicidade, né? E aí nessa pesquisa, eles trazem que, na verdade, as pessoas mais felizes nem são as pessoas que mais têm dinheiro, sabe? Eles vão fazendo essa pesquisa e vão entendendo ali no construto mesmo do que é ser feliz. Então, é algo que não é definido por um artigo, por uma definição, é como você se sente, né? Então, eu tô me sentindo estranha, eu tô acordando de manhã indisposta, né? Com vontade de frente pra vontade de ré, né? No trabalho. Tem alguma coisa que não tá legal em mim. Então, tem os sinalizadores que vão trazendo pra gente. Eu vou conversar com meu parceiro, eu me sinto mal de conversar com ele. Eu não tenho mais vontade de ter relação sexual, não tenho mais vontade de encontrar com os meus amigos. O meu comportamento alimentar tá diferente. Meu intestino tá funcionando diferente. São sinais aí que vão dando na gente pra aparecer que a gente precisa ouvir.
E às vezes, né, Marina, você vai saber falar muito bem disso. A gente tá tão desconectada com o nosso corpo, É com uma a desconexão gente, muito grande. que Essa a gente força, não percebe. essa Isso força. é muito importante a gente falar disso, porque as pessoas, elas têm vivido tanto no automático, né, em relação a tudo que faz, que quando eu pergunto para elas no consultório, me descreve o que você sente no seu corpo quando você fala que a ansiedade vem, ou quando você está irritada. Como que é essa relação com esse corpo? O que ele te diz? O que ele te expressa? Cri, cri, cri. Uhum. Por que não se para olhar para isso? A gente perdeu essa conexão completamente, né? Nós, mulheres, estamos, através dos coletivos, dos grupos, estamos sendo cada vez mais convidadas a se conectar com esse corpo, com esses ciclos, com com as luas, com as fases, né? Para a gente entender que esse corpo ele está falando o tempo todo. E nesses pequenos sinais, são pequenos sinais, mas eles são claros. Eles não são tão abstratos assim como a gente pensa, né? O meu tremor, o meu olho tremendo, a minha taquicardia, o meu intestino que não está funcionando, a minha Não sudorese que dormir, muda, insônia. o meu cheiro, porque até o cheiro, gente, muda. Não Olha sabia só. disso, não. Muda. Legal. Os orientais trabalham muito com essa questão do cheiro do corpo também, um dos padrões Que diagnósticos. legal. O nosso cheiro muda quando o cortisol está muito elevado, né? Quando os hormônios eles estão bagunçados. E aí voltar essa conexão para essa casa, para essa morada que é o nosso corpo, né? É um dos caminhos para acolher essa ansiedade, olhar para ela e falar assim, como que eu posso manejar isso daqui? O que esse corpo está me falando nesse momento? Quem que eu vou buscar? Posso buscar a ajuda de alguém? Porque a gente também tem essa situação, né, meninas? A gente, querendo ou não, fala de um lugar de privilégio. Bom, a maioria das mulheres não vão poder buscar ajuda profissional. Num quadro de ansiedade, seja ela um transtorno, seja ela algo ali que seja pontual. E o que a gente pode falar para essas mulheres, né, que não vão ter esse suporte de uma psicóloga, de uma médica, de uma acupunturista e assim vai? Será que elas são capazes de olhar para isso, se ancorar nesses coletivos, nesses grupos, num podcast, numa leitura, para tentar se proteger, né, Claro. e passar a fazer essa travessia aí com mais amorosidade também? Sim. Eu pergunto com meus pacientes porque a ansiedade muda o comportamento alimentar e tem sua correlação com a obesidade. Isso Sim. foi tema do meu TCC da graduação de nutrição. E aí eu trouxe isso para dentro de consultório e 90% das pessoas iniciam ali um processo de obesidade por conta do estresse e ansiedade que vive. Claro que depois que você já está acima do peso, aí o seu corpo sofre várias desregulação de saciação, saciedade, seus hormônios, grelina, leptina, bagunça, e aí o corpo faz você, aumentar o apetite e aumentar de peso e leva à obesidade. Mas tudo começa por alguma coisinha, um gatilho. Um gatilho leva a estresse leva a uma ansiedade, não ansiedade pontual, né? Porque a gente tem as ansiedades pontuais, mas uma ansiedade mais patológica, mais duradoura, e isso vai fazendo com que você busque prazer no alimento. A grande maioria, a gente sempre vai buscar prazer para se recompensar de alguma forma. Ou é fumando, ou usando drogas ilícitas em grande quantidade, ou é comprando, ou é álcool, ou é comida. E normalmente a comida tem um prazer. Né? Você comeu e... É uma recompensa rápida. É uma recompensa rápida. É isso que eu quero. E é interessante que até desde criança que eu vejo meu sobrinho, as coisas que ele gosta, ele já faz dancinha assim, ó. Quando ele tá comendo uma coisa muito gostosa. Porque faz dancinha. Ai, que delícia. A pessoa lembra daquela... Ai, minha boca até salivou. Então, isso traz... E quando você come, você acostuma suas papilas gustativas, vira um hábito. E você desregula também centros ali neuroquímicos da recompensa e prazer. Então, aqui a busca fica cada vez maior. E aí, quando você vai para essa pessoa, e aí? Nós precisamos buscar caminhos para você sair dessa ansiedade e você sair desse hábito que é comer. Sim. Qual é o seu hobby? Comer. Fora comer, né? Que eu falo. Fora comida. Qual é o seu hobby? Ninguém Não tem sabe. hobby. Isso Ninguém tem. Eu não tô falando hobby ir à academia. Não. Isso é obrigação, né, gente? É obrigação. Essa resposta Não vem tô geral ou vem falando. mais das mulheres? A não resposta, assim? Quando você pergunta do hobby, geral? No meu Geral. consultório é geral. É geral. Ninguém tem hobby, ninguém sabe mais procurar Loucura, outras né? recompensas que não virem, assim, vícios, álcool.
sexo, pornografia. Sim. Porque também tem pessoas que são muito ansiosas e buscam a pornografia, sexo em grande quantidade. Verdade. Em grande frequência, né? Então, assim, a gente precisa buscar... O lazer saudável, né? Isso. É que tem o vício, né? O vício da dopamina rápida. Rápida. Né? A gente é a geração dopamina, né? Essa dopamina rápida. Então, talvez... Isso daqui também é uma dopamina rápida. Uma forma mais acessível Celular. de buscar dopamina, que não seja caro, se você tá se sentindo estranha e não tenha recurso nesse momento para buscar. Acho que são essas coisas, esses lazeres mesmo, assim. Seja cuidar de uma planta... Né? Seja os chás também, né, ajudam muito. E aí buscar profissionais que fazem esse tipo de trabalho na rede social também, os grupos, né, de mulheres, como a Marina falou. Por exemplo, em relação à terapia, tem várias plataformas que têm terapia por valor irrisório, assim, de R$30, né, ou psicólogos que fazem valor social, ou até mesmo gratuito. As faculdades, né, trazem também esse serviço. Então, o mais importante é primeiro entender, identificar que existe alguma coisa que não tá legal. E aí, quando se identifica, você começa a fazer as pesquisas para também entender aonde que dá para ir e o que é possível para mim, para ter esse cuidado, né? Até mesmo o SUS, mesmo que demore, às vezes tem ali uns grupos, umas rodas de conversa, no CRAS, no município, né? Que ajudam também nesse sentido. Então, dá para ter ajuda, claro que quando você tem o dinheiro e médicos particulares é muito mais fácil o acesso, né? Mas principalmente se entender o que está acontecendo consigo mesma, de eu cheguei no meu limite, agora eu preciso recorrer, para não chegar no limite assim de um AVC, chegar, né? no limite de um infarto, não num limite assim muito grave, quando assim você já pensa, poxa, por que eu não busquei ajuda antes, né? Por que eu não me ouvi antes, né? E às vezes tem pessoas ao seu redor que estão te sinalizando, olha, esse caminho que você tá indo não tá legal. E você não tá nem ouvindo, né, a pessoa. Por conta dessa coisa de grandeza do eu sei o que eu tô fazendo. Né, eu sei. Eu sou forte. Eu dou conta de tudo. Essa agitação, ela cega também, né? Porque ela te coloca num lugar de autossuficiência, né? Que você se basta pra fazer tudo. E você fica um pouco cega. Então é importante as pessoas darem sacudidas, assim, pra que a gente consiga sair desse lugar. E parece que ninguém presta, só você, né? Só porque fulano é uma preguiçosa. Eu consigo fazer. Acaba ficando essa pessoa também arrogante também, eu né? até comentei isso eu até comentei isso com Claudinha, né? Eu tinha uma funcionária e tal, eu falei com ela, olha, então, agora vai precisar de fazer isso, trabalhar mais cedo aqui e tal, não sei o que. Ela falou bem assim, não, eu não quero ficar escrava do não sei o que, não sei o que. Na hora foi um choque, né? Pra pessoa que vai, vamos fazer, como assim a pessoa fala, não? Pessoa que não gosta de trabalhar, não gosta de dinheiro, não gosta disso, não gosta daquilo. Que pessoa entende? Mas depois eu fui entender que as pessoas... E nós temos que aprender a ter limites. E respeitar o limite do outro. E respeitar o limite do outro também. Exatamente. Tipo, não, eu não quero ficar... Eu de manhã eu fico com a minha filha, de manhã eu vou pra academia, de manhã eu faço almoço pra botar minha filha pra escola. Tá bom. Na hora foi um choque, mas depois eu entendi que as pessoas têm os seus limites, deveriam ser né? assim, né? Eu falei, por que eu não sou assim, gente? Exatamente. É igual assim, atender 8 horas da manhã. Por que eu não atendo 8 horas? Às vezes eu me sinto culpada de paciente que é às 8, mas se eu atender 8 horas da manhã, eu não vou conseguir treinar. E treinar é muito importante pra mim, porque é onde eu me reconecto, assim, com a energia que eu preciso pro dia, né? Então, eu falo muitos não de atender 8 da manhã, mas ainda é muito sofrido, assim, pra eu não... Ai, o caramba, tô falando não vou atender porque eu vou treinar. E eu falo, eu não vou atender porque eu vou treinar, sabe assim? Porque eu preciso treinar. É importante pra mim treinar. Igual atender depois das 7, assim, eu me esforço ao máximo pra não atender depois das 7, porque a minha energia cai muito também. Então, eu não vou estar ali inteira. Eu comecei 9, acabar 8 é muito cansativo. Então, é só em casos, assim, que o paciente não tem outro horário mesmo, né? Mas ainda vem uma culpa, assim, de, nossa, parece que eu sou preguiçosa, parece... Não é uma cansaço, culpa né? De, tipo... Eu me culpo por estar descansando. Eu já tive um momento de estar em casa e falei, não, vou descansar hoje. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que improdutividade, que preguiçosa que eu sou. Porque eu tô perdendo tempo. Tô perdendo tempo. Então... E aí é legal que a gente entra nesse assunto do ócio, que é importante também ter esses momentos de não tô fazendo nada. Gente, é bom, né? A gente nem quer mais trabalhar. É sério, é delicioso. Quando você descobre esse lugar e que você se vê feliz nele, assim, e que você desacelera e você tá ali respirando nesse lugar, você fala assim, gente, por que eu não vim pra esse lugar antes? Sabe? E eu sei que pra quem não tá acostumado a ir pra esse lugar é muito difícil.
Quando eu falo para as pessoas assim lá no consultório, vamos tentar começar a meditar, por exemplo, né? Pra gente trabalhar um pouco mais essa ansiedade. Aí as pessoas falam assim, Marina, eu não sei ficar parado. Eu não me dou essa oportunidade. Eu falei, 24 horas por dia, você não. Não, eu nunca consigo parar. Nunca, nem meu corpo, nem minha mente. Olha isso, olha que grave isso. É grave, né? gravíssimo. Mas é isso, a lógica da produtividade, do tempo todo o cérebro precisar ser estimulado. Por isso que, assim, os especialistas têm falado bastante sobre o uso de telas com crianças, né? Assim, a minha irmã é chatérrima, ela não deixa meu sobrinho ver nada, mas, assim, eu concordo com ela. E é muito difícil, porque ele é uma criança, ele é um bebê elétrico, ele não para. E ele tá aprendendo a andar, então ele cai o dia inteirinho, baixa a cabeça o dia inteirinho, porque ele tá aprendendo a andar. Então seria muito mais fácil deixar ele na frente da tela pra ele não se machucar, pra ser... Mas ela não deixa, e isso é muito importante também pro desenvolvimento das crianças, né? E aí a gente, enquanto adulto, a gente não consegue ficar num elevador sem pegar o celular pra olhar. Que é contraditório, né? A A gente gente não fala consegue. das crianças, mas a gente mesmo não consegue. A gente não consegue ficar, né, dialogar com alguém porque tá ali no celular concentrado, né? Eu vi essa semana um vídeo de uma academia, uma violência que teve, um homem entrou todo ensanguentado. Tem uma menina no celular, sentada na cadeira da flexora, sei lá, ela nem percebeu que o cara entrou todo ensanguentado, de tão conectado que ela... Eu só consegui olhar pra ela assim, moça, levanta, o homem tá... E ela aqui, ó, assim, só depois que a moça cutucou ela e ela levantou e saiu. Então, assim, é isso, né? Esse vício de estar o tempo todo hiperestimulado, parece que a gente tem que estar o tempo todo também aprendendo alguma coisa nova, senão a gente tá ficando pra trás. E essa sensação de que tá indo numa corrida, né? A gente tá correndo pra chegar aonde, gente? Tá correndo com quem, né? Tá disputando com quem? Por isso a importância do autoconhecimento também, de entender o que eu quero pra minha vida. Essa mulher forte, né, corajosa, que passou por muita coisa, que enfrentou muita coisa, não dá pra gente invalidar isso, porque cada uma de nós tem uma luta que fez com que a gente chegasse onde a gente chegou, isso é fato. Mas a gente pode chegar ainda mais longe sem estar tão adoecida, né? De um jeito mais leve, mais pedindo mais ajuda, de forma mais consciente, porque principalmente para quem tem uma história de vida mais difícil, que veio da pobreza, que não nasceu herdeira, né? A gente teve que fazer muita coisa para conseguir prosperar, para conseguir consolidar o nosso trabalho, para conseguir adquirir as coisas, etc. Mas chega um momento da nossa vida, que é que eu falo muito com Thalita, que a gente não precisa mais viver nesse jeito de combate, né? Como se a gente estivesse enfrentando uma guerra, só que o nosso corpo já aprendeu a isso, ele fica hipervigilante, né? Isso. E aí a hipervigilância é o que traz esse sintoma mais ansioso, de taquicardia, de insônia, de sudorese, né? De morder aqui a mãe do bruxismo. E ao mesmo tempo é o também que deixa a gente sempre em alerta, assim, pode acontecer alguma coisa errada. A gente tava falando né? sobre isso. Pode ser que, tá tudo muito bem. Ai, não vou postar essa foto aqui não, porque talvez alguém pode ver, e aí que ela vai ver, aí começa a vir um monte de pensamentos um monte assim, de pensamentos intrusivos, meio horrorosos. Maluco, e aí a gente para de conseguir relaxar onde a gente tá. Então eu tô aqui sentada no podcast, delícia, vendo a piscina, que gostoso, mas tô aqui pensando, ai meu Deus, quando cheguei em casa, será que o Wallace lavou o banheiro, não sei o que. A gente não consegue relaxar, né? Então é interessante que a gente tenha esses espaços da meditação, da yoga, da acupuntura, do processo terapêutico, da atividade física, para que seja esse momento mesmo de o seu corpo. Olha, corpo, você tá num lugar seguro. A gente tem umas meditações lindas, assim, sobre isso, sabe? Você tá num lugar seguro. Esse é o seu lugar. Encontre o seu lugar seguro e fique nele. Porque aí a gente diminui tudo, assim, melhora, né, os níveis hormonais também de cortisol e tudo que vai impactar lá em todos, na obesidade, né, e tal. Então é muito importante ter essa percepção, porque vai ajudar na gente como um todo e até conseguir visualizar sonhos maiores e melhores daquilo que a gente quer fazer. Senão fica igual você falou, né? O ratinho ali correndo na roda. Você não consegue ver nada. Quando você descansa e você recua, você consegue ter uma visão ampla de tudo, né? E você consegue, tipo, opa, peraí, deixa eu ver aqui, isso aqui tá errado, isso aqui tá bom, isso aqui não, isso aqui eu tô vendo que não vai mais pra frente, porque senão você fica ali e você não consegue ver nada, você se cega realmente. E é no silêncio que as respostas chegam, né? Não é no ruído, não é no barulho, que é o que eu sempre falo nas meditações e nas capacitações. A gente acha que é no fuzuê que as respostas vão chegar. Não vão chegar, elas vão sumir. E aí, quando você silencia, um pouco que você se silencia, você, caramba, olha, eu não tinha pensado nisso. Não tinha prestado atenção em tal coisa. E aí as respostas vêm, né? E uma outra coisa que a gente tem desconstruído é que a força não precisa ser só forjada na dor e no sofrimento, né? Porque existe ainda essa crença.
de que para eu ser forte, e eu entendo que as dificuldades, os desafios, eles nos tornam mais fortes, mas não precisa ser o tempo todo assim. Né? Não é só na dor e no sofrimento e na violência que eu vou me tornar uma pessoa forte. Sim. Chega um ponto da minha vida, que foi o que você disse, Claudinha, que eu posso tornar isso, né, mais amoroso comigo mesmo. Exato, mais autocompassiva, que é, Sim. assim, é o meu grande trabalho com as mulheres que tem esse perfil no consultório, é a autocompaixão. Isso, E normalmente elas são compassivas com todas as pessoas em volta, mas com elas mesmas, assim, aí eu sempre falo, essa compaixão que você tem com o outro, tenha com você também. Então, tudo bem se hoje você acordou com preguiça de treinar, mas aí você foi mesmo assim maravilhosa, você não tem... mas eu fui com preguiça. Sabe? Assim, tem, assim, uma vitória, né? Comemora. É pequeno, mas comemora isso, né? Ah, eu entreguei o trabalho, foi em cima da hora. Mas você entregou o trabalho, né? É muito difícil conseguir vangloriar aquilo que a gente faz de bom, porque a gente, às vezes, até, se eu me elogiar assim, vai parecer que eu sou soberba, né? Tal. Mas não é, não. É você conseguindo ter esse carinho com você, que você teria com uma amiga, por exemplo, ou com alguém da sua família, né? Isso é um passo, assim, importante para conseguir amenizar um pouco e até se permitir para um processo terapêutico. Porque até... né, eu li essa frase essa semana que eu amei, que cuidar da mente também é cuidar do corpo, que é também nesse sentido, né, que a gente, quando a gente tá cuidando, se permite cuidar da gente, cuidar da nossa mente, é também esse ato de amor próprio, esse ato de autocompaixão, né. Mudança de mentalidade, né? É necessário. E é uma coisa que tem pacientes que têm muita dificuldade com o horário, muita. Aí quando eu quero provocar, terapeuticamente, eu falo, se fosse pra sua filha, você teria o horário? Arruma o horário na hora. Porque teria o horário se fosse pra filha, pro marido, pra mãe, pro pai. Agora, quando o horário é pra si mesmo, é muito mais difícil de conseguir, né? Sim. Então, tudo isso, assim, são provocações mesmo pra gente poder pensar por que a gente não tá se escolhendo, por que a gente não tá se permitindo se ouvir. E às vezes também vai descobrir coisas lá que não quer pensar, né? Mas que em algum momento, né? Que tem que abrir essa caixa e tem tem que olhar pro bicho e falar, então, bicho, vamos resolver aqui. Né? Pra eu aí. viver mais leve. Porque senão a doença vem. Parar de passar o trator em cima e de frente, assim, ó, eu vou resolver isso esse ano, gente. Resolvam esse ano. É não esperar, né, essa doença mais grave Isso, chegar e te mesmo. hospitalizar e te afastar do seu trabalho, da sua família, das pessoas que você ama, pra você falar assim, nossa, agora eu preciso buscar ajuda, né? Exato. Chegou o momento de buscar ajuda. Porque vai ser mais difícil resolver depois. Sim. Né? Então é isso. Vocês gostaram? Nossa, meninas? amei esse papo. Eu vou Amei deixar uma demais. frase pra finalizar, Tá. que é a seguinte, ó. E quando uma mulher forte aprende a ser gentil consigo mesma, a ansiedade já não manda. Apenas avisa que é hora de cuidar do coração. Olha que coisa Nossa, linda. que lindo. Muito bem, Então, que a gente. gente aprenda a cuidar desse coração, dessa alma, desse corpo, que às vezes pede socorro e a gente precisa olhar com mais carinho, né? Curte, compartilha, manda pra todo mundo e obrigada por ter nos assistido nesse episódio. Tchau, tchau. Até a próxima.